Imagine perder sua irmã ainda na infância, crescer com um vazio inexplicável e viver décadas sem respostas. Até que um reencontro inesperado muda tudo. Essa é uma história realista e profundamente emocionante sobre dor, segredos, silêncio e o poder dos laços de sangue que resistem ao tempo. Prepare-se para uma narrativa cinematográfica, cheia de revelações e momentos intensos que vão prender você até o último segundo. Uma infância marcada por uma perda inexplicável. Décadas de busca em silêncio e solidão. A descoberta que muda tudo e prova que irmãos jamais se esquecem. Assista até o final. Essa história guarda uma lição poderosa sobre verdade, perdão e a força indestrutível da família. Eu tinha apenas 7 anos quando vi minha irmã pela última vez. Lembro dela correndo pelo quintal com os pés descalços, o vestido simples esvoaçando no vento e o riso inocente que parecia encher a casa inteira de vida. Eu não entendia muito das coisas do mundo naquela época, mas sabia que ela era meu refúgio. Brincávamos juntos, dividíamos segredos, e mesmo nas noites mais frias, quando o silêncio da casa parecia esmagar, bastava ela segurar minha mão para que tudo ficasse menos assustador. A lembrança mais nítida que carrego é daquela manhã em que ela desapareceu. Acordei com barulhos apressados, vozes tensas e passos que ecoavam pelo corredor. Corri para a porta do quarto e vi apenas um vulto de homens estranhos falando baixo, enquanto minha mãe chorava num canto, as mãos no rosto. Perguntei por minha irmã, mas ninguém respondeu. Fui afastado bruscamente, como se minha presença fosse um incômodo. E então, silêncio. Quando dei por mim, ela não estava mais lá. A partir daquele dia, a casa se transformou em um deserto. As paredes, antes vivas com a nossa infância, tornaram-se frias e pesadas. Minha mãe raramente falava, e quando eu insistia em perguntar, ela desviava o olhar, dizendo apenas: "Era melhor assim." Essas palavras me perseguiam como um pesadelo. Como poderia ser melhor perder alguém que era parte de mim? Os anos passaram, mas a ausência dela nunca me deixou. Cresci com a sensação de que faltava um pedaço, como se uma parte da minha história tivesse sido arrancada sem explicação. Na escola, quando perguntavam sobre irmãos, eu hesitava, não sabia se deveria mentir ou dizer a verdade que nem eu mesmo entendia. A vida seguiu, mas em cada aniversário, em cada lembrança da infância, o vazio dela se fazia presente. Na juventude, tentei arrancar respostas da minha mãe. Certa vez, gritei, implorei, exigi saber o que havia acontecido. Ela chorou como nunca antes, mas não falou. Apenas repetia que era um assunto perigoso, que eu devia esquecer. Mas como esquecer a própria irmã? Como aceitar que um laço tão profundo fosse tratado como se nunca tivesse existido? O tempo seguiu seu curso. Tornei-me adulto, arrumei trabalho, construí rotinas. Por fora, parecia alguém comum. Por dentro, carregava um buraco que nunca cicatrizava. Em sonhos, eu ainda a via, correndo pelo quintal, chamando meu nome, desaparecendo em seguida numa sombra densa. Eu acordava suado, o coração em disparada, sem saber se aquilo era lembrança ou invenção da minha mente atormentada. Foram décadas de silêncio. Décadas em que minha mãe envelheceu diante dos meus olhos, mantendo o segredo trancado a 7 chaves. Eu já estava quase resignado a nunca descobrir a verdade. Quando um dia, ao revirar alguns papéis antigos escondidos no fundo de um baú, encontrei algo que mudaria tudo. Uma fotografia amarelada da minha irmã, já um pouco mais velha do que eu me lembrava. No verso, escrito à mão, um nome de família que eu não conhecia. Naquele instante, meu mundo parou. O nome não era o nosso. Era como se ela tivesse sido entregue, arrancada de nós e colocada em outra vida, em outro lugar. Segurei a foto com mãos trêmulas, o coração martelando no peito. Pela primeira vez em décadas, eu tinha uma pista.
Foi ali que soube que, mesmo que tivesse que cavar fundo em memórias dolorosas, enfrentar segredos enterrados e verdades que poderiam despedaçar o que restava da minha família, eu iria até o fim, porque não há silêncio, não há mentira e não há tempo capaz de apagar o laço entre irmãos. E o que eu estava prestes a descobrir mudaria não só a minha história, mas a forma como eu via o mundo inteiro. Passei noites sem dormir olhando para aquela fotografia. O sorriso da minha irmã estava congelado ali, quase como um aceno do passado, e o nome rabiscado no verso parecia gritar dentro de mim. Eu repetia aquelas letras baixinho, como quem decora uma oração, tentando entender o que significavam. Era como se aquele nome fosse a chave de uma porta que minha mãe sempre manteve trancada. No dia seguinte, levei a foto até minha mãe. Sentei diante dela, que já estava frágil, o corpo abatido pela idade, e coloquei a imagem sobre a mesa. Seus olhos tremeram ao reconhecê-la. Vi o instante em que o mundo dela desmoronou. As mãos enrugadas começaram a tremer e ela murmurou: "Onde você encontrou isso?" Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva que me consumia. "No baú, mãe. Estava escondido." "Quem escreveu esse nome? Quem levou minha irmã?" Ela desviou o olhar, lágrimas escorrendo em silêncio. Foi a primeira vez que percebi que, além da dor, havia também culpa em seu semblante. Mas ainda assim, ela não respondeu. Apenas repetiu: "Eu fiz o que pude. Eu não tive escolha." Essas palavras me cortaram como facas. Não tive escolha. Quantas vezes já ouvira essa desculpa em diferentes bocas? Mas daquela vez, não aceitei. Peguei a foto de volta e saí da casa decidido. Se minha mãe não queria ou não podia falar, eu mesmo buscaria a verdade. Comecei pelo básico: bibliotecas antigas, arquivos de cartório, registros empoeirados de famílias da cidade. O nome no verso não era comum, mas também não era impossível de encontrar. Depois de dias de busca, encontrei a primeira ligação. Uma família com esse sobrenome havia morado em uma cidade vizinha, justamente na época em que minha irmã desapareceu. O coração disparou. Viajei até lá sem pensar duas vezes. Caminhei pelas ruas estreitas, perguntando a moradores mais antigos, descrevendo a menina da foto. Alguns balançavam a cabeça, outros diziam não se lembrar. Até que uma senhora, sentada na calçada, apertou os olhos como se buscasse na memória. Sim, havia uma garota assim, mas ela não era daqui. Foi trazida, muito nova, por uma família que ninguém conhecia bem. Um dia, desapareceram do nada, sem deixar rastros. O chão pareceu fugir sob meus pés. Minha irmã havia sido arrancada de nós e entregue a pessoas estranhas, e depois desaparecera de novo, engolida por um silêncio ainda maior. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. Confrontei minha mãe novamente, mas ela se fechou, como uma porta emperrada. O silêncio dela era quase uma confissão, mas eu não pararia. Se ela não queria falar, alguém falaria. Naquela noite sonhei de novo com minha irmã. Só que dessa vez não era criança. Ela me olhava com olhos cansados, como se tivesse vivido uma vida inteira de dor. Estendeu a mão, mas antes que eu a alcançasse, uma sombra a puxou para longe. Acordei suado, com a foto ainda sobre o peito. Entendi que a busca não era apenas por respostas. Era também pela chance de trazê-la de volta, mesmo que apenas em memória. E eu estava disposto a seguir cada rastro, por mais apagado que fosse, até o fim. O que eu ainda não sabia era que essa trilha iria me levar a lugares sombrios, onde segredos antigos estavam guardados. Segredos capazes de destruir tudo o que eu acreditava saber sobre minha própria família. As semanas seguintes foram consumidas por uma febre de investigação. Eu passava horas em arquivos públicos, perguntando a desconhecidos, vasculhando jornais velhos em bibliotecas silenciosas. A fotografia da minha irmã se tornara meu amuleto, sempre comigo, como se sua presença em papel me desse forças para continuar. Um dia, enquanto folheava um jornal antigo, uma manchete chamou minha atenção. Família misteriosa deixa a cidade às pressas.
A data coincidia com o relato da senhora, que me disse que a família havia desaparecido de repente. O texto era curto, mas citava o sobrenome que estava escrito no verso da foto. Minhas mãos suaram e senti um frio correr pela espinha. Ali estava a primeira prova concreta. Peguei o endereço mencionado e viajei novamente. O local, porém, estava abandonado. O portão caído, a casa em ruínas, janelas quebradas. Entrei com cuidado, o coração acelerado. O silêncio era denso, como se aquelas paredes guardassem segredos pesados demais. Vasculhei cada canto, até que no sótão encontrei uma caixa de madeira coberta de poeira. Dentro havia papéis rasgados, cartas sem assinatura e um caderno velho com anotações feitas por uma mulher. A letra era trêmula, difícil de ler, mas em uma das páginas havia algo que me fez perder o ar. A menina não é nossa. Trouxeram de longe. Mandaram que cuidássemos dela até o momento certo. O menino nunca deve saber. Era ela. Era minha irmã. Aquela família a recebeu como se fosse um pacote, como se sua vida fosse parte de um acordo sujo. Senti o chão girar, a visão turvar. Levei o caderno comigo, como se fosse um tesouro amaldiçoado. Na volta, mostrei as páginas à minha mãe. Pela primeira vez, ela não tentou esconder. Desabou em prantos repetindo: eu não podia falar. Eu tinha medo. Eles me ameaçaram. Disseram que levariam vocês dois se eu contasse. A fúria tomou conta de mim. Então você deixou que levassem minha irmã sem lutar? Ela soluçava, sem conseguir me encarar. Eu queria odiá-la, queria gritar, mas dentro de mim havia algo mais forte que a raiva. A urgência de seguir adiante. O silêncio dela já não importava. O caderno era a chave que eu precisava. Foi então que decidi procurar um investigador particular. Mostrei a ele a fotografia, os jornais, o caderno. Ele me ouviu com atenção, anotou detalhes e disse: isso não é simples. Estamos falando de algo antigo, mas ainda perigoso. Tem gente que não vai querer que você descubra a verdade. Eu apenas respondi: não importa. Eu preciso saber. Nos dias que se seguiram, enquanto o investigador trabalhava, comecei a sentir que estava sendo observado. Um carro estacionava perto da minha rua todas as noites. Passos ecoavam atrás de mim quando voltava para casa. A paranoia me consumia, mas eu sabia que não era apenas imaginação. Alguém queria que eu desistisse, mas eu não desistiria, porque cada pista, cada fragmento de papel, cada olhar que tentava me intimidar, só aumentava a certeza de que a verdade sobre minha irmã estava mais próxima do que nunca. E no fundo do peito eu já pressentia. O que eu estava prestes a descobrir não seria apenas doloroso, seria devastador. Os dias seguintes foram um turbilhão. O investigador me ligava a cada descoberta e cada palavra dele soava como um golpe. O caderno encontrado no sótão era apenas a ponta de um esquema maior, algo que parecia ter se repetido muitas vezes. Crianças levadas de suas famílias, entregues em silêncio a destinos que ninguém ousava questionar. Numa tarde chuvosa, ele me chamou ao seu escritório. O ambiente era pequeno, com cheiro de café velho e pilhas de papéis amontoados em cima da mesa. Ele jogou diante de mim uma pasta grossa, amarelada pelo tempo. Pesquisei sobre o sobrenome que estava escrito na fotografia. Essa família nunca foi oficialmente registrada como adotante de ninguém, mas encontrei movimentações financeiras estranhas ligadas ao nome deles. Depósitos altos, vindos de pessoas influentes pouco antes de receberem crianças. Meu coração disparou. Então minha irmã foi comprada? Ele respirou fundo, como quem mede as palavras. É duro dizer, mas sim. Ela foi tirada de vocês e entregue em troca de dinheiro. Senti o mundo girar, a raiva queimava por dentro, mas junto dela vinha uma dor tão funda que me deixava sem ar. Eu podia suportar o silêncio, podia suportar até o desaparecimento, mas aceitar que minha irmã foi tratada como mercadoria, isso me dilacerava. O investigador continuou. O mais estranho é que essa rede não parou no passado.
Há registros de casos semelhantes décadas depois. Alguém manteve isso vivo. As palavras dele ficaram martelando na minha cabeça. Não era apenas uma lembrança distante, era uma ferida que nunca tinha cicatrizado porque ainda sangrava. Decidi procurar minha mãe mais uma vez. Entrei em casa sem pedir licença. Joguei a pasta sobre a mesa e encarei-a nos olhos. Você sabia disso? Minha voz era quase um rugido. Não só levaram minha irmã, mas pagaram por ela. Quem estava por trás disso? Ela chorou, encolhida na cadeira, mas entre os soluços, murmurou. Eu não podia falar. Eles ameaçaram me matar. Ameaçaram levar você também. Minhas mãos tremiam. Eu queria gritar. Queria quebrar tudo ao meu redor, mas apenas me sentei, passando as mãos pelo rosto. Pela primeira vez, percebi que minha mãe não era cúmplice, mas refém. Ela carregava a culpa, mas também o medo que a paralisou por toda a vida. Naquela noite, não consegui dormir. Caminhei pelas ruas, sentindo a chuva escorrer pelo rosto. A cidade parecia menor, sufocante, como se cada esquina escondesse segredos. E foi então, enquanto eu vagava, que percebi estar sendo seguido de novo, passos firmes atrás de mim. Virei uma esquina de repente e encarei um homem alto, de sobretudo escuro. Seus olhos não mostravam expressão, mas havia uma ameaça silenciosa em sua postura. Ele não disse nada, apenas colocou um envelope em minhas mãos e se afastou, sumindo na escuridão. Abri com pressa. Dentro havia uma folha com poucas palavras, escritas em letras firmes. Pare de cavar, para o seu próprio bem. Senti um arrepio subir pela espinha. Agora não era mais apenas uma busca pessoal. Eu havia mexido em algo maior, algo que muita gente queria manter enterrado. Mas eu sabia, naquele instante, que parar já não era uma opção, porque cada passo, cada ameaça me levava mais perto da verdade. E eu não descansaria até descobrir o destino da minha irmã. O dossiê do investigador crescia como um tumor que eu não podia mais ignorar. Cada nova página trazia nomes, documentos falsificados, transferências bancárias. Havia gente com contas no exterior, advogados com registros limpos que apareciam como laranjas. E entre tudo isso, um padrão. Sempre que uma criança sumia do orfanato, surgia dias depois um nome novo em registros de adoção. Nomes que nunca tinham passagem pela vida pública daquela família. Era como se alguém tivesse montado uma máquina para transformar dor em lucro. E eu agora tinha a chave para girar o motor. Comecei a bater portas com menos vergonha e mais agressividade. Entrei em cartórios, pedi cópias, exigi certidões. Em alguns lugares fui recebido com desconfiança, em outros com um silêncio que dizia mais que 1000 palavras. Uma escriturária nervosa deixou escapar que havia ordens para não facilitar informações. Outro funcionário mais velho olhou para mim e baixou a voz. Tem gente que paga caro para manter o segredo. Aquela frase queimou como gasolina. Num dia de tarde, o investigador me chamou numa rua qualquer e entregou uma pasta grossa com um selo que eu nunca vira antes. Encontrei algo que pode ligar tudo, disse ele, a voz baixa, com olhos que não conseguiam esconder o medo. Abri as páginas com as mãos tremendo. Eram contratos, recibos, protocolos de viagem. Em um dos bilhetes havia um carimbo, Aeroporto Internacional, remessa humanitária, data recente. Minhas entranhas reviraram. Remessa humanitária era eufemismo. Naquela rede, remessa significava saída rápida, documentação forjada para levar crianças a lugares onde poucas perguntas eram feitas. A hipótese que eu mais temia começou a tomar forma. Minha irmã poderia não ter sido apenas entregue a uma família. Ela podia ter sido levada para longe, para outro país, talvez até usada em redes que comercializavam vidas. O sentimento que me dominou foi um misto de ódio e urgência. Se havia uma chance de encontrá-la viva, dependia de identificar destinos, nomes de voos, documentos usados. Não demorou para que aparecessem as ameaças mais explícitas.
Uma noite, encontrei minha mãe tremendo na cama com o rádio ligado baixo. Mais uma mensagem anônima havia chegado. Uma gravação em que uma voz grossa advertia que eu estava pisando em terreno minado. Perguntei se ela queria desistir. Ela olhou para mim com os olhos de sempre, aqueles olhos que carregavam a decisão arrastada por décadas, e disse: se houver chance de ela estar viva, você precisa continuar, mas prometa que vai ser cauteloso. Prometi, embora soubesse que promessa alguma poderia me proteger. Decidi atacar por outro lado. Pressionei bancos, falei com advogados que olhavam feio para o meu nome, mas cederam quando ofereci provas documentais. Em um deles, uma funcionária me falou de uma transferência internacional no valor exato que aparecia no dossiê. Ela não podia me fornecer muito, mas anotou um código de autorização. Aquele número me deu sangue frio. Estava ligado a uma empresa de fachada que aparecia em várias transações do esquema. Era uma pista para seguir. Enquanto as semanas passavam, comecei a montar um mapa. Nomes, datas, rotas. O mapa apontava para um nó que, curiosamente, parecia recente. Alguém estava mantendo a máquina funcionando até hoje. Se era assim, minha irmã poderia ter sido levada não há décadas, mas alguns anos atrás. Talvez a adoção dela tivesse sido apenas o primeiro passo de um processo que se repetiu, renovando identidades, apagando origens. A responsabilidade que senti foi imediata. Cada minuto perdido poderia ser mais um minuto em que ela continuaria longe. Foi então, numa noite em que chovia miúdo e a cidade estava mansa, que aconteceu algo que mudou tudo. Recebi, pelos correios, um envelope simples, sem remetente, sem carimbo claro. Dentro, apenas uma fotografia dobrada e uma folha com uma frase curta. Se você quer respostas, procure onde ela sorriu pela última vez. A foto era de má qualidade, mas dava para ver um rosto feminino olhando para a câmera. Não mais menina, mas claramente jovem. Olhos parecidos com os meus, um leve sinal no queixo que eu sabia reconhecer. Ela usava um colar com um pingente de prata. Um pequeno coração que minha mãe costumava costurar nas roupas das crianças quando havia sobrado um retalho bonito. As mãos me tremeram. Coloquei a fotografia sob a luz do abajur. Havia um selo quase apagado no canto, uma data recente impressa por máquina. Aquilo significava que alguém tinha visto essa mulher há pouco tempo. A frase no papel era enigmática, mas o que me pegou foi o selo datado. Alguém queria que eu soubesse que minha irmã não era apenas lembrança, era presença. E ao mesmo tempo, alguém me testava. Antes que eu pudesse processar tudo, meu telefone tocou. Era o investigador. A voz dele vinha entrecortada. Tem gente marcando posição. Você precisa sair. Agora. Fui até a janela. Olhei para a rua molhada e senti pela primeira vez em muito tempo que a verdade estava a um passo e que para alcançá-la eu teria que atravessar um campo minado onde alguns já sabiam que eu vinha. Peguei a foto, o papel enigmático, joguei tudo numa pasta e me preparei para ir. Mas no instante em que abri a porta do quarto para sair, ouvi passos pesados no corredor, passos que não eram meus e que pareciam vir em direção à minha porta. Ouvi os passos no corredor como um tambor pesado. Cada batida era um aviso. O corpo inteiro se estremeceu. Por um segundo, pensei em fingir que não estava, em me encolher na sombra do quarto e esperar que fosse apenas mais uma ronda furtiva. Mas a fotografia da minha irmã estava na minha mão, queimando como se fosse vela viva, e eu não podia mais recuar. Abri a porta devagar, controlando a respiração, e encarei o corredor mal iluminado. Havia duas figuras de pé, silhuetas que a pouca luz tornava ainda mais ameaçadoras. Quando elas notaram que eu estava ali, um dos homens ergueu a mão num gesto rápido. Não era um gesto de saudação, era um comando mudo. "Sai daqui", disse uma voz baixa, carregada de aviso. Agora.
Reconheci a voz antes de perceber de quem se tratava. Era o investigador. O alívio foi imediato, um alívio que durou 2 segundos. Atrás dele, porém, outro homem apareceu no final do corredor. Um rosto novo, expressão impassível, olhar de quem já aprendera a não ter piedade. Entre os dois havia tensão. Não era só proteção, era um confronto iminente. Temos que levar isso para um lugar seguro, falou o investigador, entregando-me um envelope pardo com instruções e um número de telefone codificado. Alguém te observou? Eles estão desesperados. Pisquei tentando entender a pressa. Quem? Como souberam? Ele abanou a cabeça. Não pergunte demais agora. A única coisa que precisa saber é: confie em mim. Afirmou isso com uma autoridade que não permitia réplica. Eu quis pegar a pasta com a foto, mas antes que eu pudesse, um celular tocou alto dentro do bolso do investigador. Ele atendeu e, no instante em que ouviu a voz do outro lado, o sangue da minha nuca gelou. Era a mesma cadência das ameaças anteriores. Curta, direta, fria. Ele escutou e engoliu seco. Depois desligou sem dizer nada, apenas me fazendo sinal para que o seguisse. Saímos às pressas, descendo as escadas do prédio com cuidado, arqueando as costas como se o mundo lá fora fosse uma armadilha. A chuva fina colava a roupa à pele. As luzes amareladas dos postes riscavam o rosto do investigador, desenhando sombras rápidas. Havia um carro parado mais à frente, motor ligado, faróis baixos. Um segundo homem, encapuzado, encostava à lataria, olhando para todos os lados. Quando nos viu, fez um gesto quase imperceptível com os dedos. Entre, murmurou o investigador. Rápido. No banco de trás, senti um aperto de segurança e medo misturados. O carro arrancou silencioso, serpenteando por ruas que eu conhecia tão bem e que, de repente, pareciam labirintos. Perguntei para onde íamos. Ele não respondeu. Apenas colocou a mão sobre a minha e segurou firme, numa promessa tácita de que aquilo era preciso. Passamos por tréguas e por interseções onde olhares desconhecidos nos escaneavam. Uma vez, um farol distante iluminou um grupo que caminhava em fila. Suas cabeças inclinadas, casacos pesados, não eram transeuntes comuns. O investigador ajeitou o relógio no pulso, mordendo a boca, e murmurou: eles têm olhos em toda parte. Isso não é apenas coisa do passado. Eles ainda trabalham. Chegamos a um prédio modesto com uma fachada apagada e ele abriu uma porta lateral que dava para uma sala baixa, forrada de prateleiras e arquivos. No centro, uma mesa com 2 abajures. Havia ar de bunker, de lugar pensado para a guerra que havíamos decidido travar. Ele trancou a porta, puxou cortinas grossas e só então me olhou nos olhos. Precisamos analisar essa foto e o selo com calma, disse. E temos de decidir os próximos passos com frieza. Você está preparado para o preço que isso pode custar? Eu respirei fundo. A pergunta não era retórica. Quase todas as pessoas que me ajudaram até ali haviam recebido advertências. Minha mãe estava assustada. Minha vida já tinha sido virada do avesso. Ainda assim, a visão do colar no pescoço da mulher da foto, o sinal no queixo que eu conhecia como varíola de memórias, me empurrava para frente. Estou, respondi. Diga o que faremos. Ele abriu um mapa desenhado à mão sobre a mesa, com rotas riscadas em caneta vermelha, datas, nomes abreviados. Em cima do mapa, a fotografia da mulher e o bilhete. Procure onde ela sorriu pela última vez. Seus dedos correram por coordenadas que pareciam indicar pequenas cidades, aeroportos secundários, rotas de saída. E, no canto do mapa, marcado com tinta preta, havia um nome que eu não esquecerei. Uma empresa de fachada com um código de remessa que aparecia em várias transações do dossiê. Essa empresa tem filiais no exterior, disse o investigador com voz baixa. Mas o que nos interessa é a última localização conhecida dessa mulher. O selo da foto é municipal, não internacional, e foi carimbado 2 meses atrás. Eles a viram recentemente perto de uma praça onde acontecem feiras sazonais.
Se a pista estiver correta, ela pode estar em trânsito. Minha cabeça rodou com possibilidades e temor. Transitória significava que qualquer passo em falso a faria sumir de novo. Significava que alguém a estava movendo, talvez renovando documentos, talvez apagando traços. Significava que tínhamos uma janela estreita para agir. Feito o plano, o investigador pegou seu telefone e discou. A voz do outro lado confirmou que havia um contato disposto a fornecer abrigo temporário e transporte seguro até a praça, mas o preço era alto. Deveríamos agir nas próximas 48 horas. Foi quando ouvi, de repente, um estalo vindo da sala ao lado. Um som tão sutil quanto mortal. Alguém mexendo na fechadura. O investigador congelou. O rosto dele foi tomada por uma expressão que eu vira apenas uma vez antes, a vez em que me entregara os primeiros documentos. O medo real. Eles nos acharam, murmurou ele. Prepare-se. Do lado de fora da porta, passos se multiplicaram. Não mais furtivos, nem dissimulados, passos decididos que não buscavam diálogo. Minhas mãos buscaram o bolso em automático, encontrando apenas a foto e o colar do pingente que havia guardado sem perceber. O som da fechadura cedeu. A maçaneta girou devagar. Por um segundo, todo o ar da sala pareceu se comprimir. E quando a porta se abriu, não foi um rosto desconhecido que apareceu na fresta. Foi alguém que eu jamais esperaria ver ali. Alguém cujo nome guardava feridas e esperança ao mesmo tempo. A pessoa que, décadas antes, havia acenado para mim no quintal e me prometera proteção. Apenas seus olhos, a luz trêmula do abajur, brilharam com algo que eu não soube nomear. "Você veio", disse ela, com a voz baixa e uma ironia amarga que doeu nos ossos. "Mas talvez tenha chegado tarde demais." Ela entrou devagar, como quem já conhece cada sombra do lugar e não teme nada. Ou teme demais para fingir coragem. O rosto dela havia envelhecido, mas eu a reconheci no mesmo instante. Era a mulher que, quando eu tinha 5 anos, me ofereceu um pedaço de pão e disse que tudo ficaria bem. Naquela época eu a vi como um anjo. Depois, nos anos de silêncio, como uma lembrança confusa. Agora ela estava ali, parada na soleira, os olhos duros, com uma expressão que misturava piedade e culpa. "Você", murmurei, a voz saindo por um fio. "O que você está fazendo aqui?" Ela sorriu, um sorriso pequeno que não alcançava os olhos. "Vim porque você não teve escolha. Vim porque alguém deu ordens para que eu ajudasse a esconder coisas que hoje me envergonham." Aquelas palavras caíram como pedras sobre a mesa. "E vim porque eu posso ajudar." O investigador enrijeceu ao ouvir aquilo. Seus dedos buscaram outra pasta, como quem se prepara para o pior. "Se você tem ligações com eles, é melhor falar agora", disse ele frio. "Não queremos armadilhas." Ela ergueu as mãos em rendição. "Não vim como inimiga, vim como cúmplice arrependida. Trabalhei no orfanato por anos. Vi quem chegava, quem assinava, quem acionava os telefones. Vi crianças serem registradas com nomes que não eram delas. E então, um dia, cheguei perto demais da verdade. Recusei-me a ficar e paguei caro por isso. Vivi escondida desde então. Meu peito apertou. Cada palavra era uma fagulha acendendo uma memória. "Então você sabia onde ela foi?" Perguntei, quase engolindo a voz. Ela olhou para mim como quem pesa a alma antes de entregá-la. "Sei fragmentos, sei rotas. Sei como alguns trafegavam documentos que pareciam oficiais, mas não eram. Sei quem recebia dinheiro e quem carimbava passaportes. Mas não sei tudo." A mulher fez uma pausa e, por um segundo, ouvi um tremor em sua fala. "E sei também que, se formos expor agora, muita gente poderosa ficará desesperada. Eles não hesitarão em responder com violência." O investigador me lançou um olhar que pedia cautela. Eu senti o universo inteiro apertar em torno de uma escolha: prosseguir com a luz da justiça ou seguir um caminho clandestino que prometia respostas imediatas, porém perigosas. "O que você propõe?" perguntei, sentindo a urgência nas palavras. Ela aproximou-se da mesa e colocou com cuidado uma pasta fina.
Dentro havia anotações, nomes encurtados, um mapa rabiscado com rotas de ônibus, datas e um nome repetido. Uma pequena agência de viagens que parecia operar como fachada. Havia também uma foto amassada. A mesma mulher da fotografia que eu recebera, sorrindo num mercado de rua qualquer, o pingente no pescoço visível. Eles a viram há pouco, disse ela baixinho. Alguém me alertou. Ela está em trânsito, indo para um endereço de troca. Posso te levar até lá, mas é arriscado. Podemos confrontar e talvez resgatá-la antes que desapareça de novo. Ou podemos levar tudo ao promotor e abrir um processo que vai expor muita gente. Mas então, ela pode ser movida antes que a justiça haja. Nunca fui de fugir de escolhas difíceis, mas também nunca estive diante de uma que pesasse tanto na balança entre esperança e destruição. Meu coração queria correr para ela naquele instante. Minha cabeça pedia prudência. Pensei na minha mãe, em como sua vida já fora rasgada por essa história, e me vi incapaz de colocá-la em novo perigo. Pensei na minha irmã. Se estava viva, quem garantiria que um processo legal não a empurraria para outro esconderijo? Quem garantiria que ela não desapareceria outra vez por precaução de quem se sentiria ameaçado? E se for uma armadilha? O investigador cortou direto. E se eles nos fizerem acreditar que ela está ali para nos atrair? Ela assentiu, como se já esperasse a objeção. Há esse risco, mas eu sei quem alimenta boatos. E sei também quem tem pressa. Quando alguém manda uma foto e um bilhete, geralmente quer provocar uma reação. Mas desta vez, não posso ignorar a possibilidade de que realmente a viram. Se for uma armadilha, perderemos uma chance. Se não formos, e ela desaparecer, será tarde demais. A garganta secou. Lá fora, a chuva havia aumentado de intensidade. As gotas chicoteavam o asfalto num compasso que parecia marcar o tempo restante. Pensei no insuportável peso de mais uma perda e na coragem que me trouxe até aqui. Se formos, disse eu, a voz firme, engolindo o medo. Eu quero ir agora. Não posso esperar por protocolos enquanto ela se move. O investigador apertou os olhos por um instante, avaliando os riscos. Depois, respirou fundo e acenou. Tudo bem, mas vamos com um plano. Entraremos discretos. Se houver sinal de perigo, recuamos. Não vou colocar sua mãe nem você em risco desnecessário. Ela me entregou um bilhete com um endereço parcial e uma hora marcada. 00:30 na feira de troca de mercadorias perto do antigo portão. Era uma operação de risco alimentarizada por segredos e dinheiro sujo. Um passo em falso e poderíamos perder tudo. Peguei a foto amassada outra vez, senti o relevo do pingente sob a ponta dos dedos e por um instante revivi o rosto dela. O riso pegajoso de infância, a maneira como enfiava a língua quando concentrada em algo. Fechei os olhos. Está bem, disse. Vamos! Mal terminei de falar, um estrondo no outro lado da porta sacudiu a sala. Alguém tentava arrombá-la. O investigador congelou, os olhos arregalados. A mulher que antes oferecera ajuda cerrou os dentes. E por um segundo vi nela a mesma fúria que eu sentia. Eles chegaram cedo, murmurou ela. Ou talvez nunca tenham partido. O som da fechadura cedendo foi acompanhado por vozes lá fora, firmes, sem hesitação. E no momento em que a porta cedeu totalmente, uma figura entrou. Não com a pressa de quem quer intimidar, mas com a calma de quem já planejou tudo. Nos olhou um por um e com uma voz que não permitia réplica disse: Vocês realmente acreditam que vão tirar algo debaixo do meu nariz sem pagar o preço? Naquele instante, todas as possibilidades se encolheram para uma única certeza. A noite seria o teste que diria se eu encontraria minha irmã viva, ou se perderia a chance para sempre. O homem que entrou parecia carregar a própria sombra grudada à pele. O terno escuro estava impecável, mas havia algo em sua postura que denunciava violência, como se cada gesto dele tivesse sido treinado para impor medo. Atrás dele, mais 2 homens se posicionaram fechando a saída. O investigador moveu a mão discretamente em direção ao bolso interno do casaco,
mas o estranho ergueu um dedo e o gesto foi suficiente para congelar todos nós. Vocês se meteram onde não deviam, disse com calma quase cirúrgica. Crianças esquecidas, mães desesperadas. Nada disso diz respeito a vocês. O passado deve permanecer enterrado. Eu apertei a fotografia no punho fechado. Esse passado é a minha vida. Essa criança era a minha irmã e eu não vou parar. Ele me encarou por um instante longo, como se avaliasse minha coragem. Um sorriso frio se desenhou em seu rosto. Vocês sempre dizem isso no começo, mas todos quebram quando percebem o que está em jogo. O silêncio ficou pesado, até que a mulher que havia entrado antes deu um passo à frente. A voz dela tremeu, mas saiu firme. Chega de mentiras. Vocês não vão mais usar o medo para calar quem perdeu tudo. O homem soltou uma risada curta. Você, ainda respirando? Pensei que tivesse aprendido a ficar na sombra. O investigador aproveitou a distração e, com um movimento rápido, puxou debaixo da mesa uma pequena arma escondida. Não apontou, mas colocou sobre a madeira como um lembrete de que não estávamos totalmente indefesos. Os capangas recuaram meio passo. O líder, porém, não se abalou. Apenas inclinou a cabeça como quem diz, não vai adiantar. Ele então abriu uma pasta que trazia consigo e espalhou alguns papéis sobre a mesa. Vocês querem a verdade? Aí está. E empurrou os documentos para mim. Minhas mãos tremiam enquanto folheava. Eram registros falsificados, passaportes com fotos infantis, datas que batiam exatamente com o desaparecimento da minha irmã. Em um deles, reconheci o traço inconfundível do sinal no queixo. Era ela. Meu coração disparou. Onde ela está? Perguntei, a voz quase quebrando. O homem não respondeu de imediato, apenas se inclinou, aproximando o rosto do meu, e murmurou. Ela sorriu pela última vez, onde vocês nunca terão coragem de ir. Senti a raiva explodir por dentro. Mas antes que eu pudesse reagir, a porta dos fundos da sala se abriu com um estrondo. Luzes de lanternas cortaram a penumbra e vozes autoritárias ecoaram. Polícia, ninguém se mexe. O caos foi imediato. Os capangas sacaram armas. O investigador agarrou minha mão e puxou-me para baixo da mesa. A mulher correu para a porta lateral, tentando abrir a saída de emergência. O líder, no entanto, permaneceu imóvel, quase sorrindo, como se já tivesse previsto cada passo. No meio da confusão, um envelope caiu de sua pasta e deslizou até meus pés. Peguei instintivamente. Abri com pressa, o coração em chamas. Dentro havia apenas uma foto recente. Uma mulher adulta, cabelos escuros presos, olhar cansado, mas firme. O mesmo pingente de coração brilhava em seu pescoço. No verso, uma data escrita à mão. 2 meses atrás. A visão dela me atingiu como um soco no estômago. Era ela, minha irmã. Não mais menina, não mais memória. Viva. O barulho de tiros ecoou no corredor. A polícia tentando conter o confronto. O investigador me arrastou para a saída lateral, gritando para que eu corresse. Mas enquanto atravessávamos a porta estreita, olhei para trás uma última vez. O líder me observava no meio da fumaça e da confusão, o sorriso frio ainda no rosto, como quem dizia, você não a terá tão fácil. Do lado de fora, sob a chuva, o envelope encharcado colado ao meu peito senti o mundo girar. Eu tinha finalmente a prova de que minha irmã estava viva, mas também a certeza de que quem a controlava não iria entregá-la sem luta. E naquele momento, entendi. O reencontro estava mais próximo do que nunca, e ao mesmo tempo mais perigoso do que eu poderia imaginar. A fotografia encharcada que eu segurava parecia pulsar nas minhas mãos. Cada detalhe, o cabelo preso, o olhar cansado, o colar com o pequeno coração, gritava que era ela. Minha irmã não era apenas uma lembrança borrada do passado, mas uma presença viva em algum lugar que eu ainda não conhecia. O verso da foto, com a data recente, era mais do que uma pista. Era um convite para continuar.
mesmo que o caminho me levasse direto para o abismo. Passei a noite em claro, sentado na beira da cama, revivendo cada lembrança da infância. A voz dela me chamando no quintal, as brincadeiras escondidas sob a mesa, a promessa infantil de que nunca nos separaríamos. Tudo isso agora ganhava um peso insuportável. Ela estava viva, mas em que condições? Com quem? E por que ainda estava presa a um destino que parecia fugir de mim cada vez que eu me aproximava? Na manhã seguinte, o investigador apareceu à porta com olheiras fundas. Jogou sobre a mesa um mapa dobrado e algumas anotações. Analisei o selo da foto, disse com a voz rouca. Ele foi emitido num posto de correio de uma cidadezinha próxima, 2 horas daqui. Pouco movimento, lugar pequeno. Isso significa que alguém passou por lá recentemente e mandou a foto. Não era coincidência. Meus olhos brilharam de esperança. Então ela esteve lá ou alguém próximo a ela? Ele fez uma pausa. Mas seja quem for, está jogando um jogo perigoso. Pode ser um aviso ou uma armadilha. Não pensei 2 vezes. Disse que iria. O investigador hesitou, mas no fim se juntou a mim. Pegamos estrada naquela mesma tarde, o carro avançando sob o peso de nuvens carregadas. O silêncio entre nós era denso. Cada quilômetro percorrido era como atravessar um véu mais espesso de segredos. Quando chegamos, a cidade parecia parada no tempo. Ruas estreitas, casas antigas, poucas pessoas circulando. O investigador me levou até a agência dos Correios. A atendente, uma mulher idosa, parecia desconfiada. Mostrei a foto e perguntei se lembrava de alguém tê-la enviado dali. Ela franziu a testa, pensou por um instante e então disse: "Sim, lembro dessa moça. Veio aqui apressada, parecia nervosa. Falou pouco. Entregou o envelope e foi embora. Meu coração disparou. Para onde ela foi?" A mulher balançou a cabeça. "Não sei, mas vi que entrou num carro preto com vidros escuros. Parecia não estar sozinha." A informação foi um soco no estômago. Ela estava tão perto e ainda assim fora levada de novo. Perguntei se havia algo mais, qualquer detalhe. A atendente pensou e disse: "Ela deixou cair isto no balcão." A velha abriu uma gaveta e retirou um pequeno pedaço de papel amassado. Era uma metade de passagem de ônibus, rasgada, com destino para outra cidade, datada de 2 semanas antes. Segurei o papel como se fosse ouro. Aquela era a primeira pista real, concreta, que me levava de lugar em lugar, não apenas a documentos antigos. Mas, ao sair da agência, senti o frio do perigo rastejando outra vez. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua, motor ligado. 2 homens dentro observavam em silêncio. O investigador puxou meu braço. "Eles sabem que você está perto demais." O carro não se moveu, mas a ameaça era clara. Aquela caçada não seria simples. Se minha irmã estava viva, alguém a mantinha sob controle e esse alguém não mediria esforços para me parar. Olhei para a fotografia uma última vez antes de guardá-la junto à passagem de ônibus. O rosto dela parecia me encarar, pedindo para não desistir. E naquele instante, jurei para mim mesmo: não importa quantas armadilhas surjam, não importa o preço, eu vou encontrá-la. O vento frio que atravessava as ruas estreitas parecia sussurrar um aviso. O reencontro estava mais perto do que nunca, mas também o perigo. E eu já podia sentir que o próximo passo seria decisivo, talvez o mais arriscado de toda a minha vida. A metade da passagem de ônibus queimava em meu bolso como se fosse brasa viva. Cada vez que a tocava, eu sentia que segurava um fio de vida, um elo frágil que poderia me levar até minha irmã. O investigador insistiu que deveríamos ser cautelosos, mas eu já estava além da prudência. Era agora ou nunca. Seguimos o destino impresso no bilhete. Uma cidade maior, movimentada, com rodoviária sempre lotada. Ao chegarmos, o cheiro de diesel, o barulho de motores e o eco de vozes misturavam-se em um caos quase insuportável. Mostrei a fotografia a motoristas, a vendedores de bilhetes, a atendentes distraídos.
Muitos disseram não lembrar. Outros desviaram o olhar, como se escondessem algo. Até que um cobrador de ônibus, com olhar desconfiado, baixou a voz. Vi essa mulher. Estava com 2 homens. Não parecia feliz. Entraram no ônibus para a saída norte, mas desceram antes do fim da linha. Parecia que não queriam chamar atenção. Meu estômago revirou. A cada pista, o cenário ficava mais sombrio. Ela não estava simplesmente vivendo outra vida. Estava sendo vigiada, controlada. Pegamos o mesmo trajeto no dia seguinte. O ônibus balançava nas estradas esburacadas. O investigador fingia cochilar, mas eu não conseguia desviar os olhos da janela. A cada parada, eu observava rostos, movimentos, tentando imaginar onde minha irmã poderia ter descido. Foi numa pequena parada, quase deserta, que tudo mudou. O cobrador, o mesmo que nos dera a dica, havia marcado no mapa o local exato. Descemos em frente a um armazém abandonado, com vidros quebrados e pichações recentes. O silêncio da área era sufocante, só quebrado pelo canto distante de um cachorro. Avançamos devagar. A porta lateral estava encostada e, quando empurrei, o rangido ecoou pelo espaço vazio. Dentro, o ar cheirava a poeira e ferrugem. Restos de móveis quebrados espalhavam-se pelo chão, mas não era isso que me fez gelar. Sobre uma mesa de madeira havia uma xícara ainda morna e um cachecol feminino. Reconheci o pingente bordado no tecido. Minha mãe costumava costurar aqueles corações pequenos em nossas roupas de infância. Ela esteve aqui, murmurei, a voz trêmula. Antes que o silêncio respondesse, ouvimos passos pesados ecoando no corredor ao fundo. 2 homens surgiram, feições duras, roupas escuras. Um deles segurava uma pasta de couro. O outro ergueu a mão em sinal de advertência. Chega, a voz dele soou como pedra. Vocês já foram longe demais. O investigador deu um passo à frente tentando negociar. Só queremos respostas. Não precisa terminar assim. O homem riu, seco. Respostas? O único destino de quem faz perguntas demais é desaparecer como tantos outros. Meu coração martelava. Olhei ao redor buscando uma saída, qualquer brecha. Foi então que vi, num canto escuro, um vulto se mover. Uma silhueta frágil, escondida atrás de caixas. Meu peito quase explodiu. Era ela. Mesmo de longe reconheci o perfil, o gesto nervoso com as mãos. Minha irmã. Escapei num sussurro. Os homens perceberam. O líder ergueu a arma, apontando diretamente para mim. Se der mais um passo, ela some da sua vida para sempre. O tempo parou. O investigador me puxou pelo braço, tentando me segurar, mas eu não conseguia mais raciocinar. Ali, a poucos metros, estava a resposta de toda a minha vida. Eu não podia deixar que ela fosse arrancada de novo. De repente, o vulto da minha irmã saiu do esconderijo, correndo em minha direção, os olhos arregalados, lágrimas caindo. "Não!" gritou ela. "Não faça mal a ele!" O grito dela cortou o ar como uma lâmina. Os homens hesitaram por um instante, e foi o suficiente para o caos explodir. Tudo aconteceu em segundos, mas para mim foi como se o tempo tivesse se arrastado em câmera lenta. O grito da minha irmã ainda ecoava quando ela correu em minha direção. O líder hesitou, surpreso pela coragem dela, e nesse breve instante o investigador puxou-me para o lado, derrubando uma pilha de caixas que caiu como um estrondo de trovão. O impacto espalhou poeira pelo galpão e os homens perderam a visão por um segundo. Aproveitei a brecha, avancei sem pensar, agarrando minha irmã pelos braços. O toque dela era real, quente, trêmulo. Nossos olhos se encontraram e eu vi ali tudo o que a vida nos roubou. Infância, abraços, o conforto simples de crescer lado a lado. "Eu sabia que você estava viva", murmurei, a voz embargada. Ela soluçou, mas não houve tempo para mais nada. O líder gritou ordens e um dos capangas sacou a arma. O investigador reagiu, empurrando-nos para trás de uma viga enferrujada. O som de disparos preencheu o ar, ricocheteando pelo espaço vazio. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. O investigador sacou sua própria arma, não para matar, mas para abrir caminho. Um tiro no chão fez os homens recuarem, enquanto ele gritava:
Corram! Agora! Eu puxei minha irmã, que tropeçava de nervoso, e corremos juntos até a porta lateral. O vento frio da noite bateu contra o rosto quando finalmente atravessamos a saída. Mas o perigo não tinha acabado. Outro carro preto estava estacionado do lado de fora, motor ligado, pronto para a fuga dos capangas. Antes que eles alcançassem o veículo, sirenes cortaram a noite. Viaturas surgiram do nada, luzes vermelhas piscando. A polícia cercou o local. Gritos ecoaram, ordens foram dadas e em poucos segundos a cena virou um campo de captura. Os homens foram dominados, o líder algemado ainda com aquele sorriso frio que me perseguiria para sempre. Apertei minha irmã contra o peito, incapaz de acreditar que ela estava ali, viva, respirando. O pingente de coração no pescoço dela brilhou sob a luz das viaturas, como um elo invisível que resistiu ao tempo e à crueldade. Ela chorava sem parar, repetindo entre soluços: "Eu achei que nunca mais ia te ver. Achei que tinha te perdido para sempre." Eu também chorei, como não fazia desde menino. "Nunca mais", prometi. "Nunca mais vão nos separar." O investigador se aproximou, exausto, mas com um sorriso discreto. "Agora vocês têm a chance de reconstruir, mas preparem-se. Essa luta não acaba hoje. Muitos ainda vão tentar silenciar essa história." Assenti, consciente de que os próximos dias seriam difíceis, mas nada importava diante do que tinha em meus braços. 30 anos de silêncio, medo e dor desmoronavam diante de um reencontro que eu já não acreditava ser possível. Ao caminharmos para fora do galpão, lado a lado, senti uma estranha leveza. O mundo ainda estava cheio de sombras, mas pela primeira vez em décadas eu não estava sozinho nelas. Tínhamos sido arrancados um do outro, mas contra todas as probabilidades estávamos juntos de novo. E naquele instante compreendi: mesmo os segredos mais sombrios, mesmo os anos mais longos de silêncio, não são capazes de apagar a força de um laço de sangue. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Deixe o like se essa história tocou o seu coração. Conte nos comentários: você acredita que laços de sangue sempre encontram um caminho de reencontro, mesmo depois de décadas?